que as bênçãos divinas acompanhem e iluminem o dia e a semana de cada um que nos ouve. Amém. É com esse desejo que a gente abre mais uma análise aprofundada hoje, pegando toda aquela pilha de fontes, anotações, comentários e extraindo tipo o que há de mais fascinante para expandir a nossa compreensão do mundo. Exatamente. Sempre muito bom estarmos juntos para essa discussão. Com certeza. E hoje a nossa missão é decifrar um texto antigo que, olha, mais parece um roteiro de um filme de fantasia surrealista, sabe? Vamos explorar o capítulo 5 do livro de Zacarias. E para isso a gente está se apoiando nas notas detalhadas da Bíblia de Estudo NAA e no denso comentário bíblico do F. Duane Lindsay. Isso, o nosso foco hoje é mergulhar de cabeça em duas das visões mais enigmáticas e, visualmente falando, impressionantes da antiguidade. Muito impressionantes, né? Demais! A gente está falando de um pergaminho gigante voando pelo céu e uma mulher presa dentro de um cesto selada com uma tampa de chumbo. Não é o tipo de coisa que se vê todo dia. Nem um pouco. E a ideia é entender o que essas imagens revelam sobre justiça, sobre corrupção e a remoção definitiva do mal. E a analogia que você fez com o roteiro de cinema é muito apropriada aqui. Quando a gente lê textos proféticos antigos, a nossa primeira reação costuma ser de estranheza mesmo. Tipo, o que está acontecendo, né? Exato. Imagens como rolos voadores, mulheres com asas de cegonha, isso tudo pode parecer alucinação desconexa de primeira. Mas o que as nossas fontes, especialmente o comentário do Lindsay, nos ajudam a enxergar é que não há absolutamente nada de aleatório aqui. Tudo tem um lugar. Tudo. Existe uma arquitetura teológica incrivelmente precisa. Cada medida geométrica, cada material descrito, cada destino geográfico, tudo tem um propósito muito claro. É importante lembrar o contexto também, né? Sim, fundamental. Zacarias estava falando para uma comunidade de israelitas que, tinha acabado de retornar de décadas de exílio. Pessoas traumatizadas. Pessoas profundamente traumatizadas, tentando reconstruir uma cidade e um templo que estavam em ruínas. E o mais surpreendente é que as mensagens desenhadas para aquela época específica trazem reflexões sobre ética e integridade que são absolutamente contundentes para os dias de hoje. Ok. Vamos desvendar isso. A primeira grande imagem que aparece neste capítulo é chamada Sexta Visão do Profeta, o rolo voador. O famoso rolo voador. Não estamos falando de um pequeno pedaço de papel enrolado, daqueles que cabem na mão. O texto dá medidas bem impressionantes. Bastante. As fontes indicam que o rolo tem 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. É gigantesco. Se a gente fosse traduzir isso para algo do nosso cotidiano, seria basicamente o tamanho de um outdoor. Um outdoor voador. Isso. Daqueles grandes painéis publicitários que a gente vê nas rodovias, pairando e voando pelo céu de forma imponente. O que é fascinante aqui é a precisão dessas medidas. 9 metros por 4,5, no sistema de medidas daquela época, equivale exatamente a 20 por 10 côvados. E por que essa matemática importa tanto? Importa porque, como o comentário do Lindsay destaca com muita clareza, essas são as dimensões exatas do lugar santo dentro do tabernáculo. Aquela tenda da presença de Deus. Isso. A tenda usada no deserto antes da construção do templo fixo. Então, em vez de ser só um objeto voador assustador ou um delírio, a visão está usando uma proporção que qualquer pessoa daquela época, ligada à tradição, reconheceria na hora. Sem dúvida. Reconhecimento imediato. É como se a própria sala do templo estivesse sobrevoando a cidade. Essa é uma leitura perfeita. Isso sugere que os julgamentos contidos naquele rolo não são arbitrários. Eles não são invenções humanas. Eles vêm direto da fonte. Exato. Eles estão em harmonia direta com a presença santa de Deus no meio de Israel. A santidade divina não está mais, digamos, confinada dentro de 4 paredes no santuário. Ela está saindo. Ela está saindo, ativa e inspecionando a terra inteira. E tem um detalhe nas fontes que me chamou muito a atenção. O rolo não está enroladinho e guardado, ele voa aberto.
E tá escrito dos dois lados. Esse detalhe visual muda tudo. Muda, né? E estar escrito dos dois lados nos remete ao outro documento muito famoso da antiguidade. Lembra muito as tábuas da lei que Moisés recebeu. Lá no livro de Êxodo, o texto relata que as tábuas originais da lei, os 10 mandamentos, foram escritas de ambos os lados. Frente e verso. Portanto, esse outdoor voador é, na verdade, um documento da aliança. É a lei moral em plena exibição nos céus. Para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E o texto especifica muito bem quem são os alvos dessa maldição que está escrita no rolo. Ele mira pessoas específicas, né? Sim, ele aponta para 2 tipos de infratores. De um lado do pergaminho, o julgamento é contra quem rouba. Do outro lado, contra quem jura falsamente pelo nome do Senhor. Mas vem cá. Por que focar especificamente nesses 2 crimes? Roubo e falso juramento. É uma ótima pergunta. Porque diante de tantas infrações possíveis, o que faz com que essas 2 sejam o alvo exclusivo desse rolo gigantesco? Aí que está a genialidade da estrutura bíblica. O roubo é o pecado central da segunda tábua da lei. Que lida com a nossa relação com os outros. Isso, os deveres para com o próximo. Já o falso juramento, que é usar o nome de Deus em vão ou usar o nome de Deus para encobrir uma mentira. Quebra o 3º mandamento. Exatamente, que faz parte da primeira tábua da lei, relacionado aos deveres para com Deus. Ah, então ele pega um de cada. Pega um de cada. Ao focar nesses 2 exemplos, o texto cria um resumo de toda a quebra da aliança. Pense no cenário prático. Alguém rouba o próprio vizinho. Quebra a segunda tábua. Aí essa mesma pessoa vai ao tribunal e jura por Deus de forma mentirosa que é inocente. Quebra a primeira tábua também. É o ápice da hipocrisia e da corrupção moral. Atinge tanto o tecido social quanto a esfera espiritual de uma vez só. E a visão definitivamente não pega leve nas consequências para esse tipo de corrupção. O texto relata que a maldição entra na casa do infrator e consome tudo. Tudo mesmo. As fontes enfatizam que a destruição consome a madeira e até mesmo as pedras da casa. É uma imagem de aniquilação total da estrutura. É uma purgação implacável. O comentário do Lindsay ressalta muito a severidade e a rapidez desse julgamento. Não tem escapatória. Nenhuma. A ideia é que a corrupção oculta não tem como se esconder da justiça definitiva. A maldição entra na estrutura mais íntima, mais segura e fortificada de uma pessoa. Que é a própria casa. Que é a casa de pedra e madeira dela, e simplesmente desfaz os alicerces. É assustador. É. E nesse ponto, o Lindsay associa a completude dessa purgação ao que ele chama de um cumprimento escatológico. Apontando por período do milênio. Isso. Espera um pouco, para quem não está tão familiarizado com os termos teológicos dessa linha adotada pelo comentarista, quando ele diz cumprimento escatológico e período do milênio. Estamos falando de eventos do fim dos tempos, certo? Como exatamente isso se encaixa na visão desse rolo? Excelente ponto para a gente esclarecer. Escatologia é, de forma simples, o estudo teológico das últimas coisas, dos eventos do fim dos tempos. Certo. Dentro de certas linhas de interpretação profética, como a que o Lindsay adota no comentário dele, o milênio se refere a um período futuro onde Cristo reinaria fisicamente sobre a Terra. Por 1000 anos. Por 1000 anos. Então, o que o comentarista está dizendo é que, embora o rolo voador trouxesse uma mensagem imediata e urgente para os judeus da época de Zacarias sobre a necessidade de santidade, Tinha uma aplicação na hora ali. tinha. Mas a aplicação máxima dessa visão, ou seja, um julgamento tão absoluto, rápido e infalível, que não deixa pedra sobre pedra da casa do corrupto. Uma justiça perfeita. Isso. Essa justiça perfeita só será vista em sua totalidade nesse futuro reino milenar, onde a justiça realmente não terá falhas e nem atrasos. Compreendido. Então a gente tem essa imagem de uma justiça minuciosa e individual, varrendo o que está escondido dentro das casas. Exato. Limpando a comunidade. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Logo depois dessa limpeza em nível pessoal e domiciliar, a narrativa do capítulo 5 dá uma guinada. Muda o foco completamente. Muda drasticamente. Entramos na 7ª visão. O profeta recebe a instrução do anjo para olhar para um objeto que está surgindo, que é chamado de Efa. O Efa.
Para quem nunca esbarrou nessa palavra antes na vida, o que seria um éfa no mundo antigo? O éfa era uma unidade de medida de capacidade, especificamente um cesto, um recipiente de medição. Como fosse um balde padronizado? Mais ou menos isso. Para a gente ter uma ideia, era a maior medida de secos usada pelos judeus no dia a dia. Comportava um volume que variava ali entre 20 a 40 litros. Dependendo da época. Dependendo do padrão adotado na época. Era um instrumento absolutamente básico do comércio, usado todos os dias nos mercados para medir grãos, farinha, sementes. O vendedor enchia o cesto e estava feita a medida. Ele enchia o éfa, nivelava o topo e assim determinava a quantidade que estava sendo vendida. Só que o texto indica que, assim como o rolo foi ampliado para o tamanho de um outdoor, o cesto dessa visão também sofreu uma ampliação colossal. Uma mudança de escala. Correto. Até porque logo em seguida a gente descobre que tem alguém lá dentro. Exatamente. Uma pessoa adulta jamais caberia um cesto de 20 ou 30 litros. Impossível. A visão pega um objeto comum, banal do dia a dia, e transforma em algo gigantesco. E o uso desse cesto de medição como símbolo central não é só um detalhe visual bonito. Tem peso teológico. Muito. O éfa representa o pecado corporativo, a iniquidade de toda a sociedade. As nossas fontes, especialmente as notas da Bíblia NA, conectam fortemente o uso desse cesto à perversidade comercial. E qual seria a relação direta entre um cesto de grãos e a perversidade comercial? Estamos falando de fraude de mercado? Precisamente. Fraude. No mundo antigo, uma das formas mais comuns e destrutivas de corrupção sistêmica era a adulteração dos pesos e medidas. Ah, entendi. Tem uma referência muito famosa no livro do profeta Amós, que denuncia comerciantes que diminuíam o tamanho do éfa na hora de vender. Entregavam menos produto. E aumentavam o peso da moeda na hora de cobrar. Cobravam mais caro, uma extorsão disfarçada. Isso mesmo, esmagando os mais pobres que dependiam dessa compra diária. Então, aquele cesto, na visão, não representa o pecado isolado de um indivíduo roubando uma casa à noite. Representa o sistema. Representa a corrupção institucionalizada. Uma economia inteira baseada na extorsão e no engano. E o Lindsay expande isso muito bem. O que ele diz? Ele argumenta que essa corrupção econômica reflete um colapso ético-espiritual muito mais profundo, que acaba envolvendo até a falsa adoração e a rebelião contra Deus. Isso faz um excelente contraponto com a visão anterior. O rolo lidava com o pecado individual escondido. O cesto lida com o pecado sistêmico, estrutural e comercial. São duas faces da mesma moeda. E a visão tem um momento de muito suspense, porque o cesto possui uma tampa redonda e extremamente pesada feita de chumbo, e quando essa tampa é levantada pelo anjo, Aí vinha a surpresa. Zacarias vê uma mulher sentada lá dentro. As notas apontam que a tampa pesa o equivalente a um talento, cerca de 34 quilos de chumbo. É um peso absurdo para uma tampa? Muito. Para quem costuma ir à academia, é como tentar levantar daquelas anilhas mais pesadas de uma vez só com as pontas dos dedos. Não é qualquer um que levanta. Qual é o significado da mulher e de tanto chumbo em cima dela? A figura da mulher sentada no cesto é a própria personificação do mal. O próprio anjo diz para Zacarias, esta é a maldade. Com M maiúsculo. Isso. No idioma hebraico, a palavra para maldade ou iniquidade é um substantivo feminino, o que naturalmente leva o profeta a ver a personificação na figura de uma mulher. Faz sentido linguisticamente. Essa maldade engloba tudo que a gente estava discutindo agora. O mal civil, a ética corrompida, a fraude comercial e a idolatria religiosa. Toda essa podridão sistêmica está concentrada e confinada ali dentro do éfa. E o chumbo? A tampa de chumbo de 34 quilos indica um confinamento extremamente severo. Não é algo que a pessoa possa empurrar e abrir facilmente de dentro para fora. Tá trancada. E a reação do anjo ao ver a mulher ali é fascinante. Ele não fica parado observando de longe. O texto diz que ele empurra a mulher de volta para o fundo do cesto E empurra com força. e bate a pesada tampa de chumbo sobre a boca do recipiente. Como as nossas fontes interpretam essa ação quase agressiva do anjo? É uma ação que traz um profundo conforto teológico para os leitores, Conforto. apesar de parecer bruta. Sim, apesar da força física usada. Ao empurrar a mulher e selar o cesto com aquele peso imenso, o anjo demonstra algo crucial.
O mal absoluto não é soberano. Ah, ele não manda na situação. Exato. Por mais que a corrupção estrutural e a maldade pareçam estar vencendo, pareçam estar se infiltrando em toda a sociedade da época, Que é o que muita gente sente hoje em dia também. com certeza, elas estão, no final das contas, sob o controle, sob o confinamento e sob a autoridade divina. O mal pode até se debater lá dentro, mas Deus tem o poder de colocar a tampa de chumbo de volta. O anjo fecha a tampa. Fecha. A maldade não tem liberdade restrita para destruir tudo. Ela pode ser contida antes de ser removida. O que nos prepara para a próxima fase dessa visão que traz uma imagem de tirar o fôlego mesmo? Do nada, o cenário muda. Fica ainda mais surreal. Aparecem duas mulheres voando, impulsionadas pelo vento. E detalhe, elas não têm asas angelicais comuns. Como a gente é acostumado a ver em pinturas. Isso! O texto diz especificamente que elas têm asas longas, como as asas de uma cegonha. Elas pegam aquele cesto pesado e o levantam entre a terra e o céu. E a grande pergunta que Zacarias faz para o anjo é a mesma que qualquer um faria acompanhando a cena. Para onde elas estão levando o cesto? Exato. Para onde isso está indo? Se conectarmos isso a um panorama maior do Antigo Testamento, a resposta do anjo carrega um peso histórico esmagador. O que ele responde? Ele diz que o cesto está sendo levado para a terra de Sinar. Sinar é o nome antigo para a região da Mesopotâmia. Onde fica a Babilônia. Exatamente, a Babilônia. E como a palavra Babilônia, ou Sinar, soava para os ouvidos de um judeu que estava vivendo ali, tentando reconstruir a vida na época de Zacarias. Qual era o impacto emocional desse destino? O impacto era colossal. Primeiro, a gente precisa lembrar do trauma recente que mencionamos no início. O povo para quem Zacarias estava profetizando tinha passado 70 anos exilado, Uma vida inteira. cativos justamente na Babilônia. Isso logo após verem Jerusalém se reduzida a escombros pelos babilônios. Era o inimigo número 1. A Babilônia era o império opressor, o local de sofrimento e humilhação. Mas o simbolismo de Sinar vai ainda mais fundo na história bíblica. Muito antes do exílio. Sim, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, Sinar é a planície onde os homens se juntaram para construir a Torre de Babel. Ah, a Torre de Babel? É o berço original da rebelião organizada da humanidade contra Deus. É o símbolo máximo da idolatria humana tentando alcançar os céus por conta própria. É uma reviravolta irônica, de certa forma. A corrupção enraizada que estava contaminando Israel é encaixotada, selada com chumbo e despachada de volta para sua terra natal espiritual. Devolvida ao remetente. Devolvida ao remetente. E o anjo menciona um detalhe bizarro. Vão construir um templo, uma casa para esse cesto, na Babilônia, e o colocarão sobre um pedestal. É uma ironia teológica brilhante. Pense no contraste brutal que as fontes apontam aqui. O povo de Israel, na época de Zacarias, estava trabalhando duro, suando debaixo de escombros, Para reconstruir o templo sagrado. para reconstruir a casa do Senhor em Jerusalém. Enquanto isso, a visão mostra que um templo rival vai ser construído lá na Babilônia. E não é nem para um Deus grandioso. Não, é para abrigar um cesto de medição sujo e cheio de iniquidade. O comentário do Lindsay ressalta muito essa zombaria divina contra a idolatria. Uma ironia fina. Sim. E mais uma vez trazendo aquela perspectiva futura, o Lindsay argumenta que a Babilônia aqui também prefigura o centro mundial de apostasia e rebelião nos últimos dias. Um sistema corrupto global. Esse sistema que é descrito muito depois lá no livro do Apocalipse. A maldade não está sendo apenas afastada temporariamente de Israel. Ela está sendo guardada. Ela está sendo preservada no seu devido lugar para o grande julgamento final. O mal volta para o lugar do mal. Mas antes da gente falar sobre o impacto prático disso tudo, tem um ponto de debate bem interessante entre os estudiosos nas notas da Bíblia. Sobre as cegonhas? Exato. A cegonha é classificada pelas leis de pureza judaicas como uma ave imunda, uma ave impura. Como as fontes resolvem o fato de duas mulheres com asas de um animal impuro estarem fazendo esse transporte a mando de um anjo? Esse é um detalhe muito curioso do texto. E o comentário do Lindsay é bastante transparente ao apresentar as duas grandes correntes de interpretação que existem. A primeira corrente seria qual? Por um lado, justamente por causa das asas da cegonha serem de uma ave imunda, muitos estudiosos argumentam que essas duas mulheres são entidades demoníacas. Demônios carregando a cesto.
Isso. Nessa linha de pensamento, essas forças obscuras estariam agindo como uma espécie de escolta de honra, protegendo a personificação da maldade e levando ela em segurança para ser adorada no seu pedestal lá na Babilônia. Faz todo sentido dentro do contexto da Babilônia como o império do mal. E qual seria a segunda interpretação possível? A segunda interpretação prefere focar no controle soberano de Deus sobre toda a situação. Entendi. Esses estudiosos veem as mulheres aladas como agentes da providência divina. Mesmo carregando características de animais impuros, elas estariam cumprindo ordens estritas dos céus. A serviço de Deus. Sim. Uma analogia muito boa seria pensar nelas como os caminhões de lixo da narrativa. Caminhões de lixo? Ou equipes de limpeza de resíduos tóxicos. Para transportar algo tão radioativo, tão corrompido quanto aquele cesto, seriam necessários agentes adequados para lidar com a impureza. Agentes imundos para carga imunda. Exatamente. Tirando essa contaminação de perto do povo de Israel e jogando no seu destino apropriado. O lixão espiritual que é a Babilônia. E o interessante é que em ambos os casos, não importa qual interpretação você adote, a mensagem central permanece completamente intacta. Que é a remoção. A iniquidade está sendo definitivamente expulsa do meio da sociedade que está em restauração. Então, o que tudo isso significa? Para nós que estamos tão longe das planícies da Babilônia e séculos distantes da reconstrução de Jerusalém. Essa é a grande pergunta. Como a gente pega essas imagens tão dramáticas, outdoors voadores, cestos com tampa de chumbo, mulheres com asas de cegonha carregando o mal, e extrai a sabedoria prática para a nossa realidade contemporânea? Isso levanta uma questão importante sobre a relevância perene de toda a literatura profética bíblica. Ela não fica presa no passado. De jeito nenhum. Para além das previsões sobre o futuro do Oriente Médio ou discussões complexas sobre os tempos do fim, o que Zacarias 5 nos entrega hoje é um diagnóstico cortante sobre a saúde das nossas instituições. E das nossas vidas privadas também. Sem dúvida. A primeira lição que a visão do rolo voador nos dá é que a corrupção oculta corrói os alicerces. O ato de fraudar secretamente, de quebrar pequenos acordos. Mentir sob juramento, achando que ninguém está vendo. E isso tem um efeito destrutivo real. A maldição consumindo a madeira e as pedras ensina que não importa quão forte pareça a estrutura do sucesso de alguém. Ou de uma empresa. Ou de uma nação. Se a base for a falta de integridade, a ruína é apenas uma questão de tempo. A corrupção privada destrói fundações. É um lembrete bem pesado sobre manter a integridade quando ninguém está olhando. E a visão do sexto, o EFA, parece pegar essa ideia e aplicar à sociedade como um todo, não é? Como as engrenagens de um sistema maior operam. Sem dúvida alguma. O EFA representa a corrupção sistêmica. Aquele desvio ético que se torna normal. Tão normalizado nas práticas diárias de mercado, na política ou na cultura, que a sociedade até para de perceber que é errado. É a aceitação passiva do famoso "é assim que as coisas funcionam por aqui". Todo mundo faz, então tá tudo bem. Exato. E a lição brutal dessa sétima visão é que não podemos simplesmente conviver com o mal sistêmico esperando prosperar no longo prazo. A conta chega. A conta sempre chega. A verdadeira restauração de uma comunidade só ocorre quando a maldade corporativa é ativamente confrontada. Precisamos de tampas de chumbo na sociedade. E o que seriam essas tampas de chumbo no nosso contexto prático? A tampa de chumbo representa o freio institucional contra o mal. O limite, claro. São leis justas aplicadas sem distinção. É a fiscalização rigorosa das instituições. É a cultura real de prestação de contas, a transparência. E, acima de tudo, a coragem individual de não participar do esquema fraudulento, mesmo que ele seja o padrão da indústria. E as asas de cegonha levando para longe. A visão nos mostra que a iniquidade estrutural não some sozinha por passe de mágica. Ela precisa ser identificada, precisa ser isolada com força. A tampa. E, figuradamente, despachada para bem longe do convívio social. Onde a corrupção institucional é tolerada e abraçada,
A justiça divina e a verdadeira prosperidade não encontram espaço para crescer. É uma mudança de paradigma. Exige que a gente pare de olhar para o mal apenas como um acidente de percurso, algo tolerável, e passe a tratá-lo como algo que precisa ser ativamente exilado, expulso do nosso meio. Uma limpeza profunda. E a partir dessa imersão fantástica nas fontes de hoje, chegamos àquele momento de olhar para o espelho da nossa própria realidade. Se um gigantesco rolo voador sobrevoasse as nossas sociedades modernas hoje, escaneando nossas práticas comerciais e nossas palavras, o que estaria escrito nele? E mais importante, qual é a nossa Babilônia, para onde precisamos despachar nossos próprios males sistêmicos? Ficam essas provocações profundas para ecoarem na mente ao longo dos próximos dias. Que Deus abençoe todos os ouvintes